Boa noite, graça e paz. Muito obrigado pelo privilégio de estar nessa linda igreja. Pastor Rubens, sua família, seus pastores. Muito obrigado. Convido você a abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 10. Leio com você o versículo de número 16. Mateus capítulo 10, versos 16. Fé para gerar novos discípulos. Mateus capítulo 10, verso 16, vai dizer assim: Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como serpentes e simples como as pombas. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Vamos orar? Muito obrigado, Deus, por esse dia. Dia de vida grandioso, poderoso. Obrigado por nos trazer para esse tempo de adoração aqui na tua casa. Essa linda família, o Senhor tem colocado pilares para ela viver e vencer aqui neste mundo. Agora nós estamos em torno da tua palavra e queremos muito, Senhor, que ela frutifique de forma grandiosa em nossas vidas. Por isso, a nossa mente, o nosso coração, nesse momento, se abre para ouvir tua voz, ouvir tua palavra. Peço que o Senhor nos abençoe nessa noite, cada vida que está aqui. Faço essa oração em nome de Jesus. Amém. Para o que Deus vai fazer de novo e de extraordinário, é necessário uma nova mentalidade. Para o que Deus vai fazer nesse tempo, é necessário que a gente desenvolva uma nova mentalidade. Nós precisamos de novos óculos. Nós precisamos ver as coisas de maneira diferente, de maneira nova. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. A mentalidade que está estabelecida dentro de você, para você ser usado nesse tempo que Deus está dando para você viver. Se você quer se encontrar com Deus nesse novo, nesse extraordinário, você vai ter que deixar Deus mudar a sua mentalidade, mudar a maneira de você ver as coisas. Porque quando nós mudamos os nossos pensamentos, as nossas emoções elas também mudam. E quando as nossas emoções elas mudam, as nossas ações serão mudadas também. E quando as nossas ações elas mudam, os resultados mudam. Nós estamos falando de pilares. Nós estamos falando de algo sobre o qual essa igreja está sendo edificada. Deus tem levantado essa igreja para alcançar essa cidade, para discipular essa cidade. E por isso há necessidade de você, como igreja, pensar de maneira nova. Porque quando os seus pensamentos mudarem, as suas emoções, elas também irão mudar. Quando as suas emoções mudarem, sua vida vai melhorar. A sua forma de enxergar as pessoas sem Jesus, elas mudarão. E quando as suas ações elas mudarem, então essa igreja terá grandes resultados. Se hoje vocês têm alcançado 100, 200, 300 pessoas, vocês alcançarão 500, 1.000, 1.500. Porque o objetivo de Deus nesses últimos tempos é ganhar o máximo de pessoas possível. É bem verdade que a maneira como muitos evangélicos eles estão vivendo hoje, eles vivem como escondidos nos seus guetos. Guetos traz para a gente a ideia de localidade, de um local, onde se pensa sempre da mesma maneira. Talvez você já tenha ouvido falar, antigamente era assim, a igreja se portava dessa forma antigamente.
Então muitas pessoas de Deus, pessoas evangélicas, cristãs, elas estão escondidas nos guetos evangélicos. E há muitas igrejas que elas criam um muro entre ela e a sociedade. E é por isso que a gente não está vendo um avanço tão grande de alcançar vidas, de termos mais vidas transformadas, porque há muitas igrejas, há muitos cristãos criando muros entre eles e a sociedade. Mas Jesus Cristo disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todas aquelas pessoas que você encontrar pelo seu caminho, Jesus disse: vocês devem ir e fazer discípulos. Vocês começam a fazer discípulos na cidade de vocês, mas o objetivo final é fazer discípulos de todas as nações. A nossa vocação é discipular nações. A nossa vocação é discipular. Por isso nós não podemos ficar escondidos de maneira nenhuma, tentando sobreviver, tentando levar a vida, semana após semana. Então você pergunta para as pessoas: como você está? Eu estou tentando viver, estou tentando manter o meu casamento, eu estou tentando manter a saúde, eu estou tentando continuar casado. Você não tem que tentar nada, porque você já tem uma vida sobrenatural para viver. Você já tem uma vida de abundância para viver. A igreja, eu e você, nós somos chamados, convocados para viver em lugares altos. Nós somos chamados para ser invasores, para ser discipuladores, para proclamar o reino de Deus em todos os lugares. Agora, veja esse texto. Veja se não é necessário fé para gerar discípulos, novos discípulos. Esse texto que nós lemos agora em João 10:16, onde o próprio Jesus diz: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Nesse texto, Jesus está enviando os seus discípulos, eu e você. E veja a analogia que Jesus Cristo faz. Ele diz que Ele está nos enviando como ovelhas no meio de lobos. Jesus está dizendo que está enviando eu e você para discipular como ovelhas no meio de lobo. Que coisa incrível é essa? Eu penso que nenhum pastor em sã juízo iria conduzir as suas ovelhas no meio de lobo, porque lobo é esse ambiente, se assim podemos dizer, devastador, é esse ecossistema selvagem, predador. Mas por que então Jesus disse para que as suas ovelhas fossem discipular no meio de lobos? Que pastor faria isso? Por que Jesus Cristo deu essa ordem para nós? Quem eram esses lobos as quais Jesus enviou seus discípulos, as suas ovelhas? Por algum tempo eu imaginei que esses lobos fossem o contexto romano. Todos nós sabemos que o contexto romano, os romanos, eles eram muito violentos. Eles impunham a sua cultura debaixo de violência e de medo. Muitos cristãos foram mortos através do Império Romano. Outras vezes eu achava que os lobos talvez pudessem ser aquelas pessoas que ainda não têm fé em Jesus. Mas isso também é meio absurdo a gente pensar, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu único filho, para que o mundo pudesse ser salvo. Então fica um negócio meio desconexo. Então, quem são esses lobos? Nesse mesmo capítulo de Mateus, capítulo 10, um pouquinho antes, versículo 11 e 12, Jesus, ele fala sobre os lobos. Ele diz, de fato, quem são esses lobos. Na mentalidade apostólica de Jesus, na mentalidade de envio de Jesus, na mentalidade de alguém que quer ganhar o mundo, porque ele foi enviado para ganhar o mundo, Jesus envia os seus discípulos, as suas ovelhas, a lobos. Mas quem são esses lobos? Mateus capítulo 10, versículo 11 e 12, dá para a gente uma noção de quem são essas pessoas.
Na cidade, diz Jesus, na cidade ou povoado em que entrarem, procure alguém digno de recebê-los, e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúda-na. Encontre alguém digno. Essa palavra digna, é assim, às vezes algumas traduções nossas, elas acabam nos traindo, porque às vezes a gente pode olhar para esse texto e falar assim, que alguém digno é alguma pessoa de respeito, uma pessoa assim diferenciada, mas a palavra digna aqui significa procure uma pessoa de peso na cidade, procure uma pessoa com peso, procure uma pessoa com influência. Então, na mentalidade de Jesus, na mentalidade apostólica, na mentalidade de alguém que está enviando o seu povo para discipular nações, ele diz: eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Eu estou enviando vocês. E um pouquinho antes ele diz: se você encontrar alguma pessoa digna de receber, digna é uma pessoa de influência. Então Jesus está enviando os seus discípulos para um tipo de pessoa. Pessoas influentes. Então, pastor, você está querendo dizer que a gente só tem que olhar para as pessoas influentes dessa cidade? Todo mundo tem influência. Os lobos a que Jesus está se referindo nessa passagem são as pessoas influentes dessa cidade. Quem são as pessoas influentes que você está próximo? Lá no seu trabalho, quem é a pessoa influente? Tem o seu patrão, talvez tenha o seu líder, tem o seu chefe, a pessoa de uma determinada seção. Quem são os influenciadores dessa cidade? Quem são as pessoas que estão ditando a moda? Quem são as pessoas que estão ditando a educação? Quem são as pessoas que estão governando politicamente essa cidade? Jesus está enviando essa igreja a discipular os lobos dessa cidade. Quem são as pessoas influentes que você está próximo? Quem são as pessoas que escrevem as notícias aqui de Guariba? Quem é o jornalista mais famoso? Quem é o fotógrafo mais famoso? Quem é o professor, o educador mais influente nessa cidade? Quem é a pessoa que promove as festas nessa cidade? Jesus está enviando essa igreja para discipular nessa cidade no meio de lobos. Quem são as pessoas de influência que Deus tem colocado você do lado? Deus está prestes a levantar uma geração. E essa geração vai invadir cidades, conquistar pessoas como jamais se viu. Há uma expectativa muito grande de que nos próximos anos haverá uma grande colheita de almas. E Jesus disse que nós deveríamos ir e pregar o Evangelho a todas as nações. Jesus está nos enviando como ovelhas no meio de lobos, para ganhar essa cidade, para discipular essa cidade, discipular as pessoas de influência, de peso nessa cidade. Quem é a pessoa de influência no seu bairro? Quem é a pessoa de influência dentro do seu ciclo de amizade? Então, os lobos são influenciadores, e para isso há necessidade de ter muita fé. Fé para gerar novos discípulos. Sabe por quê? Chega um momento da igreja em que nós ficamos muito acomodados como cristãos. A nossa vida, ela ganha um novo rumo, ela ganha um novo status. Nós éramos inimigos, passamos a ser amigos de Deus. As coisas começam a funcionar, nossa vida começa a avançar. Nós começamos a acessar uma vida abençoada, que é uma vida onde tem a ação sobrenatural de Deus sobre nós. E nós passamos a imaginar que todas as pessoas ao nosso redor estão vivendo dessa forma. Mas não estão. Essa semana, no final dessa semana, um garoto de 14 anos de idade pulou de um prédio em Ribeirão Preto. Madrugada, 1h da manhã,
A mãe dele acorda, vai até o quarto, vê ele mexendo no celular e diz para ele: traz esse celular aqui, vai tomar banho para você dormir. E ela pega o celular e volta para o quarto para dormir. 8 horas da manhã, toca a sua campainha para avisar que o seu filho de 14 anos de idade foi encontrado morto porque ele pulou do apartamento deles. As pessoas precisam de Jesus. Há necessidade de ter fé para gerar novos discípulos. Ir no meio de lobos. É verdade que tem alguns lugares que não é fácil a gente chegar, mas é verdade também que Jesus nos enviou. Jesus enviou as suas ovelhas no meio de lobos. Mas ele deu uma estratégia para a gente prevalecer nesse ecossistema de lobo. Ele diz: sejam prudentes como as serpentes. Jesus é encantador. Ele pega umas palavras e usa para a gente, parece que isso dá um nó na nossa cabeça. Ele diz que eu tenho que ser prudente como uma serpente, simples como uma pomba. O que Jesus quer dizer isso? Ele diz: eu estou enviando vocês como ovelha no meio de lobos, para vocês discipularem. Mas vocês precisam, para vocês prevalecerem nesse ecossistema de lobo, você tem que ser prudente como as serpentes. O que significa isso? Ser prudente como a serpente significa ter rápida percepção. A serpente, ela é de rápida percepção. E a igreja precisa ser assim, você precisa ser assim. Você olha para aquele que você vai discipular e você tem que enxergar rapidamente onde aquela pessoa está, em que estágio da vida aquela pessoa está, para você poder apresentar o Evangelho de Deus para ela. Sejam prudentes. Prudente significa de rápida percepção, agilidade. A igreja precisa de agilidade, irmãos. A igreja precisa ser ágil. É por isso que esse pastor tem conduzido vocês para esse novo tempo. Porque a igreja precisa ser rápida. Nós precisamos ser prudentes como as serpentes, de rápida percepção. Deus está acelerando processos. Deus está acelerando processos. Tenho aprendido, eu não devo orar mais para que empresários venham para a igreja para sustentar o reino de Deus, o avanço do reino de Deus. Eu tenho aprendido que nós temos que orar agora para que as pessoas que já estão na igreja se tornem empresários, pessoas bem-sucedidas. Por isso que essa base aí, pastor, ela é tão importante. Porque Deus está acelerando os processos. Deus está acelerando processos. Deus está tirando pessoas de trás e trazendo para a fileira da frente. Para que o reino de Deus avance rapidamente. É o fim dos tempos, irmãos. Há muito para se ganhar. Mas Jesus diz também que nós devemos ser simples como as pombas. Para você prevalecer nesse ecossistema de lobos, você tem que ser simples. O que significa ser simples? Simples significa ser sem mistura. Significa que você tem que ir no meio do sistema, do ecossistema de lobos, mas você não deve se misturar com o lobo. Você não é um lobo. Você é uma ovelha. Mas você está no meio de lobo. Você é uma ovelha. Uma pessoa com um coração de ovelha, mas com atitude de lobo. Não se mistura e de rápida percepção. Enxergar as coisas rápidas. Porque Deus está acelerando os tempos. Simples, sem mistura. Deus está levantando um povo apostólico. Um povo que opera no profético. Um povo capaz de invadir esse ecossistema de lobos e colocar de cabeça para baixo, direitinho. Porque as coisas lá fora estão tudo de cabeça para cima. Colocar ordem no caos. Você é essa pessoa que o Senhor tem chamado para a linha de frente. Você está sendo enviado como ovelha no meio de lobos. Há necessidade de ter fé para discipular. Quem aqui na cidade então é a pessoa de autoridade na área de artes, entretenimento, moda? Quem é o educador? Quem está falando sobre família nessa cidade? Quem é o político mais influente dessa cidade? Quem é o jornalista? Quem é o homem de negócio dessa cidade? Quem é a pessoa mais rica dessa cidade? Quem é a pessoa que faz o recurso financeiro girar aqui dentro dessa cidade? É possível que Deus esteja colocando você no meio ou próximo dessas pessoas, para que você possa ganhar essas pessoas para Jesus.
O ecossistema de lobos, existem algumas características, quero passar por elas rapidamente, para que você tenha uma ideia de quanto nós necessitamos de fé para discipular, de quanto nós precisamos estar firmes diante de Deus, junto com Jesus, para discipular aquelas pessoas que Deus tem colocado ao nosso redor. Algumas características do ecossistema de lobos. Primeiro, lobos são predadores. Você não pode marcar na frente de um lobo, porque se você marcar na frente de um lobo, ele vai te devorar. O lobo tem rápida percepção. Ele percebe rapidamente a fragilidade da sua presa. E então, essa é uma das características dos lobos. Eles são predadores. Mas lobos também não apenas são predadores, mas ele possui uma mentalidade sadia. Significa dizer que ele não se alimenta de qualquer alimento, não. Ele só se alimenta de animais vivos. E principalmente de animais que prejudicam o ecossistema deles, o ambiente onde ele vive. Então você fica muito esperto, porque você está sendo enviado como ovelhas no meio de lobos. Lobos são predadores. Lobos possuem uma mentalidade sadia. Você também tem que propor uma mentalidade sadia. Você também tem que ter uma mentalidade sadia. Uma outra característica do ecossistema de lobos é que lobos são resilientes. Eles podem viver em temperaturas extremas. Eles passam fome, mas ele tem capacidade de se adaptar. E parece que muitos crentes não têm mais essa capacidade, né? Isso porque Jesus Cristo disse: no mundo vocês terão aflições. Só o que nós encontramos hoje. Nós encontramos o povo de Deus: quanta necessidade eu tenho. Ninguém liga para mim. Coitadinho de mim. Coitadinho por quê, meu filho? Jesus avisou: no mundo vocês terão aflições. Mas ele disse: tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Se anima aí. Dá um sorriso aí então para ver se você está animado, se está dormindo. Se anima aí. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Porque nesse ecossistema de lobos, eles são resilientes. E você também tem que ser resiliente. O que é isso? Tentei agora, não deu certo. Tentei ganhar uma pessoa, não deu certo. Tentei um caminho, não deu certo. Mas eu vou tentar de novo. Nós somos frustrados. Nós queremos discutir teologia. Nós queremos discutir. A gente procura as pessoas mais difíceis para poder evangelizar. Você tem que escolher pessoas que estão com fome de Deus. São essas pessoas. Você não perca tempo com quem quer discutir teologia. Não perca tempo com quem fica inventando essas teorias malucas. Não perca tempo com isso. Mas se uma pessoa disser assim: o que está acontecendo na sua vida, eu queria que acontecesse na minha também, diz como é que é. E então você vai, e então você apresenta o reino de Deus para essa pessoa. Fé para discipular. Mas você precisa ser resiliente. A igreja, ela tem fugido dos problemas. A igreja, ela tem fugido do caos. Mas Jesus estabeleceu a gente como sal da terra, luz do mundo. Você sabe, o sal conserva, o sal é isso, o sal é coisa. Mas uma das coisas que eu aprendi é que o sal, ele desinfeta. Ele tem o poder de desinfetar. Se a gente quer que essa sociedade melhore, a gente tem que estar no meio dos problemas deles. A gente tem que ajudar a resolver. A gente tem que ajudar a resolver o problema da droga. Nós precisamos ajudar o problema da segurança, o problema da saúde. Fé para discipular essa cidade, para vocês discipularem nações. Seja resiliente. Uma outra característica do ecossistema de lobos é que lobos são velozes. O que é isso? Ele chega a alcançar pelo menos 65 km por hora. Então, se você quer ser efetivo no meio de sistema de lobos, você tem que ser rápido. Você tem que ser veloz. Por que você está parado no mesmo lugar? Por que você está parado ainda no leitinho? Por que você não tem avançado no crescimento espiritual? Por que você não tem acessado, orado, jejuado, lido a Bíblia todos os dias? Por que você está estacionado aí? Os lobos, os quais Jesus está enviando a gente para alcançar, eles são velozes. E você também precisa ser veloz. Porque o ecossistema dos lobos
eles são velozes. Uma outra característica do ecossistema de lobos é que lobos são efetivos. As patas dianteiras dos lobos possuem 5 dedos. E isso faz com que ele seja veloz, mas também efetivo. Raramente ele vai errar um bote. Raramente ele vai errar uma tocaia. E aqui nós precisamos entrar na restauração, e eu já soube que o pastor Rubens faz isso muito bem aqui. Fortalecer, restaurar os 5 ofícios ministeriais: apostólico, profeta, evangelista, pastores e mestres. É isso que Efésios diz. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Essa igreja deve estar treinando você para você ser apostólico, para você invadir essa cidade, para você discipular essa cidade, para você discipular as pessoas que estão próximas de você. Ser efetivo nisso. Ritmo acelerado. Ritmo acelerado. Velocidade. Uma outra característica do ecossistema de lobos é que lobos têm uma cultura de honra, e você precisa prestar muita atenção nisso. Porque lobos, eles têm protocolos de honra. Lobos, eles honram os lobos mais velhos. Quando os lobos estão se locomovendo, eles colocam os lobos mais velhos na frente e os lobos mais fortes na segunda fileira. A primeira fileira são os lobos mais velhos. A segunda fileira são os lobos mais fracos, mais fortes. Os lobos mais velhos, eles sabem o caminho. Eles já têm um nível de conhecimento. Os mais novos estão atrás, mas eles são fortes. Quando a alcateia é atacada, os lobos, eles saem, os mais fortes saem de trás e assumem a fronteira, a dianteira, e então vence a batalha. Lobos têm uma cultura de honra. Entenda, você precisa honrar. Você precisa honrar a sua liderança. Essa cultura de honra, ela abençoa nossas vidas. Você tem que honrar o seu pai. Você tem que honrar a sua mãe. Você tem que honrar a sua esposa. Um dos grandes problemas que nós temos hoje no meio da família é o adultério. E o adultério deixa marcas muito profundas na vida das pessoas. Honra a sua esposa, honra o seu leito conjugal. Você precisa honrar seus pastores. Honra. Há um protocolo de honra entre os lobos. Se você chegar diante de um influenciador dessa cidade e falar mal de alguém, não honrar, eles já descartam você. Isso aqui é uma presa fácil. Porque se ele está fazendo isso com quem ele conhece, você imagina a mim. Lobos, eles vivem dentro de uma cultura de honra. E nós estamos entrando num tempo de preservação do legado. A igreja, ela, ao longo da história, ela avança um pouco. Daqui a pouco, por causa da honra, ela cai. E então ela tem que construir tudo de novo. Mas me parece, pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho visto em outras igrejas, em outros movimentos, nós estamos entrando num período de legado, onde a igreja ela vai continuar honrando os seus líderes e só vai avançar cada vez mais. Porque na cultura dos lobos, eles honram. Uma outra característica da cultura do ecossistema de lobos é que lobos, eles não andam sozinhos. Eles andam em alcateia. Eles sempre andam agrupados. Não existe virtude em a gente andar sozinho. Você sabe disso, né? Você sozinho é uma presa muito fácil. Um lobo sozinho é uma presa muito fácil. Uma ovelha sozinha é uma presa muito fácil. Você não é o rei do universo. O universo inteiro não precisa conspirar somente ao seu favor.
Nós temos que aprender a andar juntos, porque lobos, eles se preservam porque eles andam juntos, e nós somos o corpo de Cristo. A Bíblia diz que nós precisamos andar tão ajustado, de maneira que o mundo possa ver a gente, possa ver Deus em nós, porque senão como nós vamos discipular? E para andarmos juntos é necessário fé. Fé. Nós precisamos dessa mentalidade coletiva. Para onde a igreja está caminhando? Para onde o pastor está conduzindo a igreja? Vai atrás dele. Para onde o seu líder está conduzindo? Vai atrás dele. Mas eu estou indo atrás do pastor, estou indo atrás do meu líder, eu tenho que ir atrás de Jesus. Mas você precisa aprender a diferenciar pessoas de pessoas. Tem pessoas que Deus dá uma função diferente, e essa função, ela está sobre você. E provavelmente você deve ter uma função também de alguém seguindo você. Assim, não ande sozinho. Se você quer discipular essa cidade, não se isole. Ande como corpo, ande como igreja. É assim que vocês serão fortes. Também uma outra característica do ecossistema de lobos é que lobos têm uma organização estratégica. O que é isso? Eles seguem os protocolos de autoridade e de honra. Então, dentro da alcateia existe o casal alfa. É o casal alfa que diz: olha, nós vamos por aqui, agora nós vamos por ali. Olha, nós vamos ficar nessa região. É no reconhecimento da autoridade que se encontra o sucesso da nossa vida. Algumas pessoas, elas não estão sendo promovidas porque elas não conseguem respeitar a autoridade. Há pessoas que estão há muito tempo esperando uma promoção e não recebem a promoção porque ela não consegue reconhecer autoridades. O que é reconhecer a autoridade? É saber que nós somos feitos de maneira iguais, mas algumas pessoas Deus tem dado um nível de autoridade diferente, e você precisa reconhecer isso. Honra, ela gera recompensa. À medida que você honra, Deus coloca você em lugares de honra também. A honra, ela é recíproca. Então é muito importante a gente resgatar esse princípio de autoridade, se a gente quer discipular. Esse princípio de autoridade que no corpo de Cristo já se perdeu há algum tempo. Todos são iguais diante de Deus. Sim, mas você precisa reconhecer que Deus tem colocado uma honra diferente sobre uma e sobre outra pessoa. Também dentro desse ecossistema de lobos, os lobos se comunicam através de uma linguagem corporal. A sua fisiologia, ela diz como é que você está. O seu rosto diz. A roupa que você usa diz se você é de Deus, se você não é de Deus. A forma como você se comporta é o que vai dar autoridade para você discipular alguém. Você entende? Tudo na nossa vida está comunicando. Tudo em você comunica. Sua afeição, a sua roupa, a maneira que você gesticula, tudo em você está comunicando. E você precisa prevalecer, porque eu penso que Deus vai liberar sobre nós, sobre a igreja, aquilo que nós chamamos de unção de Benjamim. Quem é Benjamim? Gênesis capítulo 49, versículo 27 diz: Benjamim é um lobo predador. Pela manhã devora a presa, e à tarde divide o despojo. Quem é Benjamim? Benjamim é lobo predador. Pela manhã devora a presa, e à tarde divide o despojo. O que é isso? Ovelha por dentro, mas lobo por fora. Coração de ovelha, mas com lobo. Rápido, ágil, alcançando os influenciadores, discipulando as pessoas, discipulando os influenciadores. Coração de ovelha, mas por fora, lobo. Quem era Benjamim? A Bíblia diz, em Gênesis 35, verso 16 a 19, assim: eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E quando padecia muito,
tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já ao ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, quando estava morrendo, deu ao filho o nome Benoni, mas o seu pai deu-lhe o nome Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto ao caminho de Efrata, que é Belém. Esse texto narra o último filho que o patriarca estava tendo. E você vê, né? A mãe estava sofrendo aqui as dores de parto. A Bíblia diz que logo depois que ela teve esse menino, ela veio a falecer. Só que antes dela falecer, por causa da dor que ela estava tendo, ela olhou para aquele processo de discipulado, ela olhou para aquele momento da vida dela, e ela falou assim: como esse momento foi tão difícil de dar à luz a esse filho, a esse discípulo, eu vou dar o nome a ele de Benoni. Benoni significa filho da dor. Olha só, mesmo que você esteja passando por um momento difícil nesse momento da sua vida, não dê um nome Benoni para ele. Não dê um nome, não pronuncie um nome por causa da dor que você está sofrendo agora. Então algumas pessoas elas estão passando por um momento difícil. Então elas dizem assim: essa vida é uma vida miserável mesmo. Eu nunca vou conseguir nada. Eu vou morrer desse jeito mesmo. Eu não tenho condições de fazer nada. Não dê nome ao processo de dor que você está passando agora. Porque no final, Deus tem algo glorioso. Todo momento de dor está prestes a sair algo glorioso. Então, Jacó viu esse momento em que a sua esposa estava dando um nome para o filho de Benoni, e ele falou assim: não. Meu filho não se chamará Benoni, meu filho se chamará Benjamim. E Benjamim significa filho da mão direita ou filho do poder. Filho da mão direita, filho do poder. Quem é Benjamim? Benjamim é lobo. Benjamim é lobo. Quem é você? Eu sou Benjamim, o filho da mão direita do Senhor. E porque você é filho da mão direita do Senhor, o teu passado difícil está prestes a passar, ficar de lado. E Deus vai estabelecer um novo tempo sobre a sua vida. E nesse novo tempo, você se levanta para discipular as pessoas que Deus tem colocado ao seu lado. Como o homem imagina a sua alma, assim ele é. Não tenha um entendimento de si mesmo como um coitado, como uma vítima, porque você está passando por um momento difícil. Não. É necessário ter fé. É necessário ter fé para continuar sendo filho de Deus, para discipular as nações. Olha o que diz Gênesis 43. Olha como termina a vida deste homem. Gênesis 43, versículo 33 e 34 diz assim: seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhe serviram a comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a porção dos outros. E eles festejaram e beberam à vontade. Como era a porção de Benjamim? 5 vezes mais. Que o Senhor coloque em você um espírito de Benjamim. Quem é Benjamim? Benjamim é lobo devorador. De manhã ele ataca a sua presa, e à tarde ele compartilha aquilo que ele ganhou. Que você seja um ganhador de almas, que você saia como ovelha no meio de lobos para ganhar os influenciadores dessa cidade. É necessário ter fé, que o Senhor coloque dentro do seu coração esse espírito de Benjamim, para que você possa avançar e você ter uma porção do Senhor 5 vezes maior, 5 vezes melhor, porque não há coisa mais
gratificante e honrado nessa vida do que ganhar almas para Jesus, vidas para Jesus. Bem, há uma pessoa no Novo Testamento que foi um lobo devorador, o apóstolo Paulo. Você conhece a história dele. Então, ele está discutindo com os seus acusadores, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 4, 7. Uma das coisas que ele fala, ele diz: eu sou da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo: eu sou um benjamita, eu sou um lobo devorador. E não tem nenhum dos apóstolos que ganhou mais pessoas para Jesus do que o apóstolo Paulo. Ele ganhou religiosos, como o sacerdote de Júpiter, que era um bruxo lá da cidade. Ele ganhou um governante político chamado Procôncio Sérgio Paulo. Ele influenciou as mulheres mais ricas da sua época. Ele ganhou líderes filosóficos, mestres. Ele alcançou um casal de empresários chamado Áquila e Priscila. Ele ganhou chefes dos líderes da Ásia. Ele ganhou 2 governadores chamados Félix e Festo. Ele ganhou o rei Agripas. Ele ganhou um César. Ele levou ao conhecimento de Jesus até uma guarda pretoriana. Ele influenciou um procurador da cidade. Paulo era um lobo devorador. Ele era um conquistador de almas. E é assim que você deve ser. Fé para discipular. Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. E saiba que para você está reservado a porção de Benjamim 5 vezes mais. Podemos orar? Fique em pé por um instante. Solidifica, Deus, as vidas que aqui estão nessa noite. O Senhor está enviando esse povo como ovelhas no meio dos lobos dessa cidade, os influenciadores dessa cidade, para discipular essa cidade, para ganhar cada pessoa de influência nessa cidade. O Senhor coloque sobre essa igreja, sobre a vida dessas pessoas que estão aqui, o espírito de Benjamim, aquele que de manhã ataca a sua presa e à noite ele compartilha aquilo que alcançou. O Senhor levanta homens e mulheres para ganhar essa cidade. O Senhor desperta essa igreja, firme os fundamentos, este fundamento discipulado na vida de cada membro dessa igreja, Senhor. Senhor, coloca sede neles para crescer diante do Senhor. Coloque sobre a vida deles um desejo de viver no sobrenatural. Coloque no coração deles o desejo de ver cada pessoa dessa cidade ganha para Jesus, Pai. Coloque sobre eles o espírito de Benjamim. E dá a essa igreja, Deus, dá a essas pessoas a mesma porção que o Senhor destinou para Benjamim. 5 vezes mais, Deus. 5 vezes mais de almas, ó Deus. 5 vezes mais de recurso financeiro, Senhor. 5 vezes mais, ó Deus, de poder para operar no sobrenatural, Senhor. Faça dessa igreja, cada vez mais, uma igreja apostólica nessa cidade, Senhor. Uma igreja ganhadora de vida, Senhor. Agora, Pai, eu apresento a vida de cada pessoa que está aqui diante do Senhor, pedindo para que o Senhor venha fortalecer, Senhor. Deus, se tiver alguém aqui passando por um processo de dor, Senhor, sustenta essa pessoa, porque o Senhor está conduzindo para algo glorioso, Deus. Senhor, sustenta essa igreja em todos os níveis de vida dela, Senhor. Senhor, traga as pessoas para cá. Ao mesmo tempo que essas pessoas e os membros dessa igreja são enviados para alcançar, traga, Senhor. Senhor, faça com que essa igreja cada vez mais caia na graça dessa cidade, Senhor. E ela ganhe, Senhor, o delegado dessa cidade, o prefeito, vereadores, pessoas relacionadas à área de esporte, pessoas relacionadas à área de saúde, pessoas relacionadas à área do entretenimento, da arte, jornalística, educação. Senhor, nessa noite, o Senhor está enviando essa igreja, Senhor, como ovelhas no meio dessa cidade de lobos, Senhor, para influenciar, para abalar as estruturas dessa cidade, para implementar o reino de Deus, fortalecer o reino de Deus nessa cidade, Senhor. Assim, eu peço que o Senhor abençoe, Deus,
a vida do pastor Rubens, da sua esposa, ó Deus, que o Senhor tem colocado como líder alfa, Deus, nessa cidade, nessa igreja, Senhor, para conduzir este rebanho do Senhor. Ó Deus, abençoe a vida de cada pastor ligado a este ministério, cada líder, Senhor, os potencialize, os leva para um outro nível de relacionamento com o Senhor, um novo nível de poder, de unção, de graça, Senhor, e capacita o teu filho, pastor Rubens, sua esposa, sua família, Senhor, com ricas bênçãos, com unção dobrada, Senhor. A mesma porção que esteja sobre Benjamim, 5 vezes mais, esteja sobre a vida deste homem, Senhor, para conduzir este rebanho, para ganhar essa cidade, Senhor, para edificar, para discipular essa cidade, Senhor. Senhor, são essas bênçãos que eu rogo, desejo e proclamo sobre a vida deste pastor, sobre a vida desta igreja, sobre a vida das pessoas que aqui estão nessa noite, Senhor. Sei que eles verão nos próximos dias um mover sobrenatural do Senhor, Deus. Pessoas que serão colocadas no seu caminho para eles discipularem, para eles ganharem, Senhor. Pessoas de influência, Senhor. Pessoas que mudarão a história dessa cidade por causa do discipulado dessa igreja, por causa dos membros dessa igreja, por causa das ovelhas deste aprisco, Pai. Oh Deus, muito, muito obrigado, Senhor. Nós dependemos do Senhor totalmente para fazer isso. E é por isso que recebemos do Senhor autoridade, poder, graça, Deus, para executar essa obra, de ser enviado como ovelhas no meio de lobos, ó Pai. Nos abençoa, em nome de Jesus que eu oro. Amém, Senhor. Amém, Pai.